Olá, alunos. Então, para finalizar, nós vamos falar agora sobre o método de controle de estoque, em que o último item a entrar é o primeiro a sair, o método UEPS. Esse método ele não é aceito para fins tributários pela legislação brasileira, tá? Então, ele pode ser usado para fins gerenciais, mas não oficialmente na contabilidade para fins tributários, tá bom? Então, assim, da mesma forma que nós trabalhamos nos outros dois métodos, eu vou usar também a planilha. Eu já fiz uma separação aqui, como eu fiz aqui para o método PEPS, que vocês viram, tá? Vou fazer para o EPS também. Então, aqui da mesma forma que no método PEPS, a gente foi controlando cada lote adquirido com o seu respectivo custo, o método EPS também vai ter um controle dessa forma, só que agora o último item que entrou é o primeiro que irá sair, certo? Então, o mesmo exercício, né? Então, vamos para as operações. Dia 1º de junho, foi adquirido 359 unidades a um custo de R$ 5,60. Então, o valor da compra aqui, mesma coisa, não teve saída. O meu saldo, então, se manteve em 359 peças a um valor unitário de R$ 5,60. Então, o nosso estoque atual é 2010,40 em termos de valor. Aí, posteriormente, no dia 10, foi comprado mais 157 unidades do produto X por R$ 10,20. Então, vamos colocar aqui na entrada, dia 10 de junho, 157 unidades a R$ 10,20. Então, nossa compra aqui totalizou em R$ 1.601,40. Aqui no saldo, eu também vou controlar separadamente os lotes desse item que foram comprados. Então, eu vou ter 359 peças que custaram R$ 5,60, totalizando, então, R$ 2.010,40. E eu vou ter mais um lote de 157 peças que custaram R$ 10,20, totalizando, então, os R$ 1.601,40. No total, nós temos de saldo, nós temos 516 peças, que em valor soma 3.611,80. Então, da mesma forma que nós tínhamos aqui no PEPS, ó, tá? 516 peças, 3.611,80, tá bom? Então, próxima operação que nós temos no dia 15 de junho. No dia 15 de junho, a empresa vendeu 153 unidades. Então, nós vamos dar baixa nessa data dessas 153 peças. Então, dia 15 de junho, não teve entrada, mas teve a saída, então, de 153 unidades. Bom, 153 unidades. O que vai acontecer aqui? Qual o custo que eu vou usar? A gente sabe, então, que o último item que entra é o primeiro a sair. Então, eu vou vir aqui no meu controle, no meu saldo de estoque, vou verificar qual foi o último lote de mercadorias que entraram na empresa e vou dar baixa pelo custo desse último lote que entrou. Então, o meu custo aqui, ó, são 153 peças, eu vou baixar desse lote de 157 peças que custaram R$ 10,20. Então, venho aqui e calculo, então, o meu CMV dessa forma. Então, o meu CMV nessa saída foi 1.560,60. Como é que vai ficar o saldo? O saldo, eu vou ter saldo do primeiro lote, que custou, então, R$ 5,60. Né? Então, eu vou botar aqui o valor, que deu 2010,40. E agora, o segundo lote tinha 157 peças, mas diminuiu 153. Então, ficaram 4 peças a um custo de R$ 10,20. Tá? Então, aqui nós teremos o saldo do segundo lote de R$ 40,80.
Em totais, né, nós teremos 363 peças que nos custam no total 2.051,20, tá bom? Então vejam, esse que tem que ser o cuidado. Quando a gente fala do método PEPS, a gente também vai controlar por lotes as entradas, né? E vai controlar aqui no saldo os lotes de cada dessa mercadoria que entraram de forma separada, conforme o custo que elas têm, né? Só que aqui no PEPS, a gente vai dando baixa sempre das primeiras peças que entraram. No método WEPS, a gente vai dando baixa das últimas peças que entraram na empresa. Então, por isso que tem que se tomar, então, bastante cuidado aqui, tá bom? Depois, a próxima operação que nós temos é uma operação de compra. Então, foi comprado 426 unidades no dia 17 de junho. Então, vou mencionar aqui, dia 17 de junho, a entrada de 426 peças do produto X, ou unidades, que custaram R$ 9,80. Então, o valor de compra vai ficar R$ 4.174,80. Não tive nenhuma venda no período, então eu vou repetir os lotes anteriores para controlar. Eram 359, 4, e agora mais a nova compra que eu fiz de 426. O custo de cada uma e a nova compra aqui. Isso vai me dar, então, multiplicando cada uma delas, né? E aí, calculando o total geral do estoque. Então, o total geral do estoque vai ser 6.226. E o total geral em termos de unidade vai ser 789 peças. Tá? Então, eu vou olhar para o meu estoque, eu vou dizer assim, não, no produto X eu tenho 789 unidades. O total desse estoque em valor, em termo absoluto, valor absoluto, é 6.226. Agora, cada lote tem o seu custo aqui específico, tá? Bom, a letra E diz então que no dia 20 de junho foi vendido 489 unidades desse produto. Então, vamos para cá. Dia 20 de junho. Foi vendido, então, foi uma saída, 489 unidades. Como é que eu vou fazer o controle, tá? Então, o último que entra é o primeiro que vai sair. Como é que eu vou fazer o controle disso aqui? Bom, deixa eu pegar a calculadora para controlar. Eu tenho 489 unidades. Eu vou dar baixa do último item que entrou primeiro, certo? O último a entrar é o primeiro a sair. Então, eu vou dar baixa das 426 peças, me custaram R$ 9,80. Bom, então eu preciso da baixa de 489. Das 489, 426 já foram. Falta 63. Então, eu vou dar baixa das 4 anteriores aqui, que é o que sobra. Então, vou colocar as 4 aqui, que me custaram R$ 10,20. Bom, já tirei 4. Falta ainda 59. Então, as 59 aqui, eu vou tirar dessa última, ou melhor, dessa primeira, né, compra que foi feita. Então, vou colocar as 59 que faltam a R$ 5,60, certo? Então, a soma aqui vai dar as 489, que foi quanto foi vendido aqui, certo? E o custo eu vou calcular agora. Custo da mercadoria vendida nessa operação vai ficar, então, 4.546. Quanto vai sobrar no estoque? Vai sobrar apenas o que havia sido adquirido no primeiro lote, que foram 359 menos
59 aqui, né? Então vai sobrar 300 peças aqui. Vejam, eu zerei esse lote, eu zerei esse lote e sobrou então só da primeira aquisição aqui, que custou R$ 5,60. E no Peps, ó, se você olhar, também sobrou 300 unidades aqui, né? Porque em quantidade também não dá, não tem como mudar, né? Em termos de quantidade, ó. Aqui também tem 300, aqui 300, aqui 300. O que vai variar é pelo custo, a forma como está sendo calculado essa valorização desse estoque, tá? Então, aqui o nosso estoque final ficou 1.680. Depois, nós temos no dia 25 mais uma compra de 258 unidades. Então, vou colocar aqui no dia 25 de junho, 258 unidades que foram adquiridas por R$ 11,63. Então, se eu fizer a conta aqui, entrou 3.054 uma compra, né? Como é que tá o saldo do meu estoque? Bom, eu tenho 300 unidades que me custaram R$ 5,60. Isso quer dizer que meu estoque aqui era 1.680 e eu adquiri mais 258 peças que me custaram R$ 11,63. Então, eu vou fazer a multiplicação aqui e vou encontrar, então, 3.054. A soma, né, eu vou ter 558 peças a um custo de R$ 4.680,54. Então, esse é o valor do meu estoque, tá? E, por fim, a última operação, que foi no dia 30, aqui é 30 de junho, né? Foi vendido 513 peças, unidades desse produto. Então, vamos colocar a data aqui, 30 de junho. Saíram 513 unidades. 513 unidades. Como é que eu vou fazer a baixa? Né? Vou controlar aqui. Eu vou zerar a última compra. Então, aqui a gente pode ver que eu tenho que baixar 513. A última entrada foi de 258. Então, eu vou zerar primeiro os 258 aqui. Esses 258 me custaram 11,63 cada uma. Então, aqui eu vou ter 3.054 de CMV. Então, eram 513, já diminui 258, sobra ainda para baixar 255. Então, as 255 eu vou tirar desse lote de 300 peças aqui, que me custaram R$ 5,60. Então, nesse caso, 1.428. Aí, somando, né, eu vou ter 513 peças, unidades, num valor de 4.428,54. Quanto que sobra em estoque? Essas peças aqui, esse lote de R$ 11,63, eu zerei ele aqui, dei saída de tudo. Então, esses valores não existem mais. Ficou saldo nessa primeira compra aqui de 300 unidades a 5,60. Baixei só 255. Então, eram 300 peças que eu baixei 255 a um custo de R$ 5,60, o que me dá um total em estoque de R$ 252. Tá? Então, vejam, todos os métodos sobrou no final 45 unidades. Ó. Exatamente porque era a mesma situação e é exatamente para vocês perceberem as diferenças que dá na forma de controlar isso. Né? Então, em termos de valor, nós teremos no custo médio um estoque final de 447,91. Primeiro que entra, primeiro que sai, 523,35. E no método último que entra, primeiro que sai, 252. Tá? Apesar da quantidade ser a mesma em todos. Mas por quê? Porque a forma de controle é que muda. Tá bom? Então, como é que vai ficar aqui o meu CMV, né?
O total das compras, se a gente for aplicar aqui nessa coluna e informar todas as compras que foram feitas, foi 10.787,14, né? Aqui a gente fez a formulazinha do CMV para demonstrar que tem que fechar da mesma forma, aplicando o CMV, a fórmula, ou calculando aqui pela coluna do total das saídas. Então, como é que fica aqui o total das saídas? Eu vou somar esse mais esse aqui, e eu vou ter que o meu CMV total do período é 10.535,14. Agora, usando a fórmula do CMV, como é que vai ficar? Né? O estoque inicial nesse exercício não tinha, então o estoque inicial é 0, tá? Mais as compras que foram efetuadas, certo? Então, deixa eu botar aqui, 0 mais as compras de 10.787 menos o estoque final aqui, 252, vai me dar o CMV de 10.535,14. Então, eu conhecendo o total o estoque inicial, as compras e o estoque final, eu tenho condições de calcular o CMV, independente da forma que eu for usar para valorizar esse estoque. Então, por isso que, mas pelo controle que a gente está fazendo aqui, pela planilha, vocês têm uma segurança maior em termos de verificar, né, esse CMV, certo? Então, pessoal, era isso. Espero que isso ajude no estudo de vocês. Fiquem à vontade para tirar as dúvidas. Eu vou mandar as planilhas para vocês poderem trabalhar, estudar e conferir os exercícios também, certo? E qualquer coisa a gente vai conversando, tá bom? Até mais, tchau, tchau.